E o nosso papo de hoje é em cima de um assunto aí que muita gente tem dúvida, que é saber a tonalidade da música. Muito músico acaba errando e acaba atrapalhando os seus estudos, porque o primeiro passo aí você precisa entender qual o tom da música que você está. Então muita gente erra, e em alguns casos aí muita gente acha que o acorde que começou a música é o tom da música. Começou em sol, o tom é sol. Começou em lá menor, então o tom é lá menor. Não é bem assim, nem sempre é isso. Então a gente precisa atentar para alguns parâmetros aí, e com isso poder identificar corretamente o tom da música. A grosso modo falando, nós temos aí tonalidades maiores e menores. Então, dentro do campo harmônico maior, a gente tem estruturas de cada acorde. Isso tudo ajuda o músico já a identificar a tonalidade, mas não define diretamente. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E na tonalidade menor, nós temos 3 tonalidades menores que geralmente são utilizadas. É a tonalidade menor natural, a menor harmônica e a menor melódica. Então, cada um desses campos harmônicos também tem seus acordes específicos. Então, tudo isso já ajuda o músico já a começar a identificar. São sinais que a gente está tocando, bate o olho, já começa, opa, esse acorde aqui pertence ao campo harmônico X, B, A. Então, você começa já a identificar. Então, o músico precisa conhecer realmente o campo harmônico aí para começar a entender essa parte de achar o tom corretamente. Mas não é só isso, né? Além de saber o campo harmônico tanto maior e os 3 campos harmônicos menores, são os básicos, a gente precisa entender também de estruturas de cada uma delas, porque pela estrutura você também começa a definir já algumas tonalidades. Mas o que dá o checkmate mesmo aí, para você identificar mesmo a tonalidade, é você realmente ver o repouso da música. Você tem que identificar o repouso, aonde está repousando. Se é numa tonalidade maior, numa menor, você escuta o repouso, aí sim você confirmou que aquele trecho musical está na tonalidade A, B, C e D. Entenderam? O que confunde mais as pessoas na hora de saber o tom da música é quando a música começa em um determinado acorde e ele pensa que o tom da música é aquele acorde porque começou naquele acorde. Então, não é bem assim, nem toda música acontece isso. Muitas das vezes, a música pode começar no 4º grau, no 3º grau, no 5º grau. Pode começar num acorde menor, mas não é uma tonalidade menor. Ele pode estar fazendo o 2º grau do campo harmônico maior, o 3º grau, até mesmo o 6º grau. Então a gente precisa conhecer aí o campo harmônico também. Então, por exemplo, uma música começou aqui em Dó com 7ª maior, foi para Ré com baixo em Dó, que é o próprio Ré, né? Só está invertido. Si menor com 7ª, Mi menor, Lá menor, e fez aqui um Ré sus, 4, 7, 9. Então a pessoa, quem não tem conhecimento, acha que começou no Dó, então o tom da música é o Dó, então acaba errando e vai para escalas em cima de Dó maior e acaba errando tudo, porque na verdade esse tom aqui é o tom de Sol maior, mesmo não fazendo o acorde de Sol maior. Então, quando saber que essa sequência aqui não está na tonalidade de Dó? Para a gente confirmar, a gente precisa entender realmente os indícios, os sinais aqui, para onde está indo os acordes, a estrutura de cada acorde, e para finalizar, para você confirmar o relaxamento da música. Por exemplo, ó, eu estou no Dó com 7 maior, então essa estrutura aqui ela já pertence a um 1º grau do campo harmônico maior, ou até mesmo o 4º grau. Então ele pode ser tanto o 1º quanto o 4º grau. Até agora não dá para saber. Começou. Depois fez Ré maior. Opa, então aqui já deu um sinal que aqui não pode ser 1º grau, porque no campo harmônico maior, o 2º grau dele deveria ser menor, então aqui já está maior. Então já está confirmando aqui que aqui é 4º grau, mas
podemos dar prosseguimento e verificar que do lado aqui, ó, do quarto grau, sempre vai aparecer um acorde menor. No caso aqui, menor com sétima, mas pode ser sem sétima também. Então, confirmou que é quarto grau. Depois, caiu um menor também, que é o sexto grau. Também confirma que é menor. Segundo grau menor. Está tudo confirmando para uma tonalidade. Ó. Depois eu fiz Ré sus, que é o acorde de preparação para cair aonde? No Sol. Então, caiu no Dó. Vamos supor que não fez o Sol, ele parou no Dó. Mas você confirmou através das estruturas e também do relaxamento, porque o Dó não vai relaxar, o som vai ficar tenso. Olha só o som, vou tocar tudo, ó. Pedindo para cair em algum lugar. Quando isso acontece e você está fazendo essa estrutura com sétima maior, acorde maior com sétima maior e não está relaxando, com certeza é quarto grau. Então você é só cair no primeiro grau que você confirma que vai relaxar, que é o Sol. Aí relaxa a música. Ou o som, como é que fica relaxado. Mesmo que essa cadência não tenha o Sol, tá? Você pode confirmar caindo no Sol para você identificar a tonalidade, fazer escalas e solos e tudo mais. Então, é muito importante você identificar esse relaxamento. Em cima dessa ideia que eu acabei de falar para vocês, existe uma introdução da música Faz um Milagre em Mim, que muita gente conhece como Zaqueu. Ela começa em Dó, só que o tom é Sol quando começa a cantar. Então muita gente confunde também quando começa uma introdução em um acorde, em um determinado acorde, a pessoa acha que o tom da música é aquele acorde que começou a introdução. Então cuidado aí, presta bem atenção, ó. Só até aqui. Ela é feita no piano, só fiz no violão para vocês entenderem aqui. Foi feito para a introdução Dó com sétima maior, depois aquele Ré com baixo em Dó, e depois Mi menor. Parou aqui. Muita gente que não conhece vai achar que o tom da música é o Dó ou o próprio Mi menor, que não tem nada a ver. Depois ela dá prosseguimento e cai no Sol, né? Eu falei de novo, caiu no Sol, agora já relaxando no Sol, aquele lance do relaxamento que eu falei, e o cantor começa a cantar a música. Então, nem sempre o acorde que é começado a introdução, né? Nos casos aqui é Dó, o tom é esse acorde, então tem que tomar muito cuidado. Então, presta atenção, ó. Ideia? Então se liga aí nesses sinais do campo harmônico, principalmente no relaxamento, aonde o acorde relaxou, aí sim é o tom da música, tá? Então nem sempre o acorde começou a introdução, ou até mesmo a música cantada, é o tom da música. Pode até ser, mas você precisa confirmar esse relaxamento, tá? Outra dúvida muito recorrente que a galera tem aí é quando começa no acorde menor. Muita gente não sabe se está numa tonalidade menor e fica na dúvida. E geralmente a galera acha que começou num acorde menor, está num tom menor. E nem sempre. A música pode estar no segundo grau do campo harmônico maior, no terceiro grau, ou até mesmo no sexto grau. Isso acontece demais. Por exemplo, eu estou aqui no Sol, mas a música não começou no Sol, começou no Lá menor. Foi em Si menor. Voltou para menor. Aí fechou. Viu o relaxamento? Mesmo não começando no Sol, começando no Lá menor, depois ela relaxou onde? No Sol. Entenderam? Mas quando saber que é uma tonalidade menor? Como eu falei no início, existem três possibilidades, né? Menor natural, menor harmônica e menor melódica. As mais usuais
são a menor natural e a menor harmônica. A melódica, ele é pouco usual, é usado mais aí para a galera do samba, música instrumental. Então, vamos atentar aí em cima, ou frisar bem, a menor natural e a harmônica, que é a mais usual. Então, naquele lance do relaxamento que eu falei, isso acontece também na tonalidade menor. Então, se a música não relaxou no acorde menor, ela não é um tom menor, tudo bem? Então, ela precisa relaxar naquele acorde menor para ela confirmar a tonalidade menor. Então, por exemplo, estou aqui em Mi menor, fez Dó, Ré. Até aqui, ela pode ser dentro do campo harmônico de Sol. Também, porque aqui é sexto grau de Sol, aqui é quarto grau de Sol, aqui é quinto grau de Sol. Porém, nesse caso aqui, eu vou voltar e vou relaxar no Mi menor. Então, ela vai estar num tom de Mi menor natural. Ó. Relaxamento, repouso. Então, viu que o acorde repousou em um acorde menor, então o tom é um tom menor. Você confirmou pelo relaxamento o repouso do acorde. A gente só precisa tomar cuidado que os acordes do campo harmônico menor natural, eles são os mesmos acordes do campo harmônico maior, tá bom? Por exemplo, eu estou no Sol, no campo harmônico de Sol, Sol maior. Então, o sexto grau dele, que é o Mi menor, ele tem os mesmos acordes que o Sol, tá bom? Então, é só tomar cuidado aí com esse relaxamento e realmente repousou no menor, então a tonalidade é menor. Agora, existe também uma tonalidade menor que é muito usual, que é a tonalidade menor harmônica. É quando você encontra um dominante preparando para um acorde menor, então você, naquele momento ali, você está no campo harmônico menor harmônico, usando o mesmo Mi menor. Ó. Vou fazer o quarto grau, Lá menor, e faço um Si7. Aí, com certeza, você está dentro de uma tonalidade menor. Existe também um acorde característico da menor harmônica, que é o acorde do sétimo grau deste campo harmônico, que é o acorde diminuto. Então, quando ele aparece, ele está confirmando que naquele momento ali você entrou no campo harmônico menor harmônico. Então, por exemplo, eu estou no Mi menor, naquele primeiro exemplo que eu passei, Dó, Ré. Até aqui eu estou no Mi menor natural. Mas quando eu faço um diminuto aqui, o Ré sustenido diminuto, ó, então nesse momento aqui eu entrei na menor harmônica. Então, o que significa? Eu misturei as duas escalas, a menor natural com a menor harmônica. Isso acontece demais, bastante mesmo. Então, vou dar um exemplo aqui de uma música, Um Dia Frio, do Djavan, que é uma tonalidade menor e ele mistura a tonalidade menor natural com a menor harmônica. Então, preste atenção. Um dia frio, bom lugar pra lembrar, meu pensamento lá em você, sem você não vivo. Um dia triste, e assim vai. Percebeu que eu fiz Sol menor com sétima, menor natural, depois eu fiz aqui um Fá também, com sexta, sétima e 13ª, assim, também ainda não estou no menor natural. Depois eu fiz o Mi bemol com sétima maior, também menor natural. Aqui meio diminuto, segundo grau, tanto faz, ele é também da menor natural, como também da menor harmônica. E aqui que confirmou que ele misturou as escalas colocando a menor harmônica aqui, que é um dominante. Só que eu fiz com nona menor. Um Ré com sétima, nona menor. E caí no menor. Então, confirmando aí que ele misturou as duas escalas, mas confirmando também que é uma tonalidade menor,
por causa da característica da escala e do fechamento e do repouso menor. Então, é muito interessante, claro, que são detalhes, a gente precisa estudar, mas vale muito a pena, eu tenho certeza que você escutando aí vai te ajudar bastante. Esse papo aí que nós tivemos hoje é para ajudar a galera toda. Eu tenho certeza que vai ajudar, tá bom? Não esqueça de dar uma força aqui pra gente, curtindo lá embaixo, dando um like, isso é muito importante. Se você não é inscrito, inscreva no canal, compartilhe também esse vídeo com a galera toda aí, comente aqui embaixo, vamos conversar sobre música, é muito importante também. Uma outra coisa, se você está precisando estudar harmonia ou quer aprender a fazer arranjo, eu tenho alguns cursos aqui embaixo meus. Um forte abraço, que a gente possa se encontrar no nosso próximo Papo Dedilhado. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.